Boa noite. Palavras do ministro da Saúde, Arthur Quioro, abre aspas. É inaceitável a epidemia de cesáreas que há hoje no país e não há outra forma de tratá-la senão como um problema de saúde pública. Fecha aspas. O quadro mencionado por Arthur Quioro motivou a resolução normativa anunciada há poucos dias pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula os planos privados. A resolução pretende estimular o parto normal e, consequentemente, reduzir o número de cesarianas. E é este o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Paula Viana, do Comitê Estadual de Mortalidade Materna, Leila Katz, obstetra do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, e Olímpio Moraes, conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Você também pode participar enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãope@ufpe.br, para o Twitter @opiniãope ou então para o telefone 3423-6836. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Olha só, essa resolução do Ministério da Saúde, ela diz respeito à rede suplementar de saúde, ou seja, os planos privados. Que a gente vai detalhar daqui um pouquinho, ponto por ponto, se possível. Mas as primeiras perguntas são as seguintes. Temos, sim, um número abusivo de cesarianas no Brasil, e se o quadro configura uma epidemia, como sugere o ministro da Saúde. Poxa. Bem, é verdade, existe uma epidemia, sim, de cesarianas. É bem importante que a gente fale sobre isso, porque a gente lê muita coisa na internet e, às vezes, as coisas que são ditas não são totalmente claras e totalmente atualizadas. Então, existe um número sugerido de cesarianas, que seria a taxa de cesarianas aceitável para uma região de 15%. Esse número ele já foi proposto há várias décadas atrás pela Organização Mundial de Saúde, porém, existem estudos bem recentes, inclusive um de 2014, que foi feito por um grupo de pesquisadores, incluindo pesquisadores da Organização Mundial de Saúde e até um pesquisador brasileiro também, que é colega nosso, trabalha em Ribeirão Preto, onde eles reavaliaram esse número e eles realmente demonstraram que esse número ele não é aleatório. Por que 15% de cesarianas? Abaixo disso, isso é um número que provavelmente existiriam mortes e complicações para mães e bebês por falta do procedimento. Né? Então, a cesariana ela não é um procedimento que deve ser odiado, ela existe para salvar vidas, sim, de mães e de bebês, e até 15% é a taxa de cesarianas, onde você ali consegue o máximo de benefício desse procedimento. É a taxa aceitável e a taxa recomendável, é isso? A partir desse número, numa região, se você tem, por exemplo, 20, 30, 40% de cesarianas, você vai começar a ter já complicações pelo excesso do procedimento, porque é um procedimento cirúrgico. É claro que essa taxa não pode ser aplicada a todos os hospitais de forma absolutamente igual, porque depende do público que você atende. Então, esse mesmo pesquisador que participa dessa pesquisa, que foi publicada na revista Birth em 2014, eles estão participando de uma nova pesquisa onde eles criam mais ou menos uma estimativa de, a depender das características que seu hospital atende, qual seria a taxa adequada para o seu hospital. Então, é claro, um hospital que atende muito mais alto risco não pode ter a mesma taxa de um hospital que atende só baixo risco, isso é óbvio. Mas, de forma global, se você for juntar isso tudo, a taxa sugerida é realmente em torno de 15%. Agora, doutora Paula e doutor Olímpio, a taxa, em princípio, recomendada pela Organização Mundial de Saúde de 15%, no Brasil a gente tem na rede privada, nos planos de saúde, uma taxa de 84,6% e na rede pública uma taxa de 40%. Ou seja, são taxas muito acima
desse índice de referência dos 15%. Como explicar 84,6% na rede privada, 40% na rede pública? Pois é, Estela, a gente define uma epidemia quando não se tem controle, né, sanitário sobre aquele evento, né, sobre aquela situação. No Brasil, essa taxa abusiva, ela já tem algumas décadas. Né? Lembro que no Grupo Curumim, o grupo que eu pertenço, o grupo feminista, em 92 nós fizemos um vídeo que era Por que cesárea? E o Brasil, na época, era campeão mundial de cesárea com 42%. Ou seja, continua sendo campeão. Continua sendo campeão e descontroladamente. Né? Essa resolução da ANS, ela é uma, vamos dizer, uma iniciativa que tem por base toda a construção, com base em pesquisas científicas, de décadas e da sociedade civil organizada, movimento de mulheres, profissionais, movimentos pelo parto humanizado, movimentos pela autonomia da mulher. Então, essa resolução da ANS, ela vem no momento em que há o descontrole, né, principalmente dentro da rede privada. A gente tem hoje, por exemplo, um marco também de pesquisa, em que é uma referência, que é o inquérito nacional sobre parto e nascimento, que foi pela Fundação Oswaldo Cruz, financiado pelo CNPq, várias outras organizações de pesquisa brasileiras, né, de muita credibilidade. E essa resolução também ela vem vamos dizer, nessa contemporaneidade, né, sobre a questão da saúde reprodutiva das mulheres, que indica, sim, que há o descontrole e que existem recomendações, né, para essa. Uma das recomendações, por exemplo, é o direito que as mulheres têm de informações sobre o seu processo. Né? A ANS, essa resolução que vem dessa construção da sociedade, fruto também do mapa que a gente tem dessas pesquisas que são feitas, né, que tem base de evidências científicas, e também a partir de uma consulta pública. Eu quero dizer com isso que essa resolução ela não vem somente por um grupo dentro do governo federal, não. Ela tem sido construída e essas resoluções são medidas urgentes, né, que o Estado brasileiro tem que se organizar para cumprir. Doutor Olímpio, me explique. 84,6% de cesarianas na rede privada, 40% na rede pública. Bom, concordo com tudo que foi dito, não é, por Paula Viana e Lila, e como Paula falou, não é de agora, né? 92, se não me engano, é 42. Nós estamos agora em 54 ou 56 no Brasil. 55,6. Vou arredondar para 56. Então, pioramos mais 14%. Então, eu acho que a causa, a gente sabe qual é a causa. Nós vivemos uma crise na assistência obstétrica no Brasil. O modelo que é adotado no Brasil não existe no mundo. Né? Se qualquer pessoa que tem a oportunidade de sair do Brasil para um país desenvolvido, é um modelo diferente, é um modelo multiprofissional com médico e enfermeira. Não é? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, o parto de baixo risco é praticamente quem dá assistência é a enfermagem. O médico trabalha em equipe junto, mas para as complicações. Então, você tem uma qualidade melhor quando você tem mais profissionais trabalhando na assistência. Né? Nós temos poucos obstetras no Brasil. E o que está acontecendo numa crise é que os alunos de medicina não querem fazer obstetrícia porque é uma crise. Eu coloco mais assim, em relação à resolução, eu acho interessante a resolução, mas é totalmente insuficiente. Certo. Porque não vai ser resolução. O problema que eu tenho, que eu lamento os movimentos sociais, é que eles não falam a origem do problema. O que existe é um subfinanciamento do SUS. O SUS, procedimento do SUS, está congelado há mais de 10 anos. Desde 2002, que o parto é o mesmo valor. O que você viu de 2002 para cá foi fechamento de maternidade. Nós perdemos 27% dos leitos obstétricos. No interior, quem está me ouvindo sabe disso.
Não existe mais maternidades. As maternidades filantrópicas estão fechando, superlotando o IMIP, superlotando o CISAM, onde eu sou o diretor. E isso aí, na superlotação, por exemplo, o CISAM, que nós temos 8 leitos pré-parto. Se você for lá hoje, tem 28 mulheres no local de 8. Nós temos uma lei do acompanhante que nós somos favoráveis, que colocamos acompanhante. E um ambiente que é feito para ter 8 pessoas, 8 mulheres, como é que você dá assistência para 28? Como é que você pode fazer uma propedêutica obstétrica na cadeira de plástico? Como é que você pode examinar e ter segurança? Então, o subfinanciamento da assistência ao parto no Brasil, esse desmando que está havendo, que não tem dinheiro para a saúde, faz com que os profissionais de saúde, as enfermeiras obstétricas, não queiram trabalhar na maternidade e termina até com uma cesárea defensiva. Veja bem. Porque termina aumentando no cesárea. Eu acho que são problemas diferentes. Só um pouquinho. O que o senhor está me dizendo aí é que esses números que foram apresentados aqui são decorrentes de um modelo equivocado, subfinanciamento, de uma crise na assistência, na obstetrícia. Não há... Isso no SUS. Tá, não há uma cultura da cesariana no Brasil e o que é que explicaria esse número de 84,6% na rede privada? Eu gostaria de falar duas coisas importantes, eu acho que sai da fala primeiro, que os movimentos sociais são os primeiros que estão lá, né, sempre à frente da defesa do SUS. Foi assim desde a fundação do SUS. Claro. Né? A questão da reforma sanitária, hoje o financiamento do SUS. Quem vem liderando essa possibilidade da gente ter um financiamento digno, adequado para o SUS, são os movimentos sociais. Em segundo lugar, eu acho que Olímpio traz uma coisa importante, que é esse modelo de assistência obstétrica. No Brasil, hoje, temos uma luta, tanto lá na ponta, quanto também nas esferas da governança, que se chama o embate do poder médico. Então, hoje, no Brasil, quando ele fala que os estudantes de medicina não querem mais fazer obstetrícia, porque eles vão ter que dividir esse poder, inclusive de mercado. Né? Há hoje uma grande dificuldade para se implementar essas resoluções que poderiam diminuir, por exemplo, a superlotação, diminuir a questão da estrutura, quando você, além de dividir as responsabilidades na assistência, você também dividir o que é o seu trabalho, né? E o que resulta do seu trabalho. Infelizmente, hoje a gente vê muitos problemas relacionados à assistência do médico, tanto na rede pública quanto na rede de saúde. Eu estou aqui acompanhada de 2 médicos que são a parte desse grande número de médicos que, infelizmente, não aceitam essas mudanças, não aceitam a presença da enfermeira, não aceitam trabalhar em equipe, não aceitam serem orientados por uma parteira experiente, que deve saber muito mais do que eles em termos de obstetrícia, porque eles estão sendo formados para a cirurgia cesariana. Eles não estão sendo formados para o partejamento. Eles estão sendo formados para atuarem todo o tempo no processo fisiológico que não necessita de intervenções recorrentes, como hoje a gente tem. Eu acho que, na verdade, não existem únicos culpados em nenhuma dessas histórias. São problemas diferentes, mas que eles acabam se juntando num grande problema. Então, o que acontece no público, o que acontece no particular, são diferentes em alguns aspectos, mas são semelhantes em outros. O que é que eu quero dizer? Eu acho que, do ponto de vista filosófico, existe isso que Paula está falando. Existe realmente uma formação do obstetra que não é formado para atuar em equipes multidisciplinares e que, ao mesmo tempo, é formado de uma forma muito tecnocrática, de intervir sempre e não de ver o parto como um processo natural, onde ele é simplesmente um espectador, uma pessoa que garante a segurança, mas não intervém, a não ser que seja necessário. A forma como a gente é educado, então, eu mesma, como me formei, a gente era educado para aprender a fazer cesarianas, aprender a botar fórceps, e existia sempre uma visão
de ir mais rápido, quer dizer, se coloca procedimentos para que aquele processo, que pode ser mais demorado, vá mais rápido. Então, isso é a parte que eu acho assim, mais filosófica, mudar esse paradigma de assistência. Agora, o que a gente vê no sistema público é o que a Olímpio falou. Infelizmente, houve um desmantelamento do sistema obstétrico. Mas o número é inferior na rede pública e é muito maior na rede privada. Mas mesmo assim, mas eu vou chegar lá na rede privada, que é o mais caótico. Veja só, na rede pública o que acontece é que as cesarianas acabam acontecendo por outros motivos que na rede privada. Falta de estrutura. Exatamente. Na rede pública é falta de estrutura. Da rede de referência. Superlotação. Não existe. As maternidades do interior, elas não têm equipe mínima e infraestrutura para dar apoio. Então, isso tudo sobrecarrega, como o Olímpio já falou, as maternidades de referência. Como a gente disse, como é possível você dar segurança? Onde estão os alunos? E como é que eu vou poder dar segurança e monitorizar adequadamente quando num lugar, do mesmo jeito que o Olímpio, que a gente tem 14 leitos, a gente tem 44 mulheres. Então, eu não posso garantir segurança. E aí, isso leva a um exagero realmente, e algumas cesarianas são feitas realmente sem necessidade, por segurança profissional. Agora, isso é na rede pública. Na rede privada, o modelo da rede pública, na verdade, ele é melhor, muito melhor. Ele é baseado na assistência, em alguns lugares, na assistência multidisciplinar, que é o modelo, como o Olímpio falou, dos países desenvolvidos, que são referência. Na rede particular, o problema é diferente. O problema é o seguinte, é que o médico na rede particular, o que é que ele quer? Ele tem que lucrar para manter o consultório. Aí vem os planos de saúde, que remuneram pessimamente. Para que eu possa minimamente manter aquele consultório, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter mais pacientes. Tendo muitas pacientes, eu não tenho tempo para ficar partejando, não tenho. Então, se marca as cesarianas, muitas vezes sem nenhuma necessidade. Então, é diferente. É a questão, tem também a questão dos próprios hospitais que não dão estrutura para esse parto adequado na rede particular. Então, você não tem. Você chega no hospital particular, você é praticamente obrigado a ter que marcar uma cesárea, porque você não é recebido com a sua parturienta em trabalho de parto, não tem vaga, você não é estimulado, entendeu? Então, tem o particular é outro problema. E aí, isso como vem ao longo de décadas, realmente se criou uma mentalidade na sociedade brasileira de que a cesariana seria mais segura, e as pessoas realmente acreditam nisso. Isso poderia ser desmantelado, isso poderia ser mudado, isso poderia, sim, se houvesse discurso com essas mulheres e se mostrasse para elas, entendeu? Mas existe eu interromper vocês um pouquinho, porque eu vou ter que chamar o intervalo, a gente volta daqui a pouco. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a resolução normativa do Ministério da Saúde que pretende estimular o parto normal no Brasil e, consequentemente, reduzir o número de cesarianas. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a decisão normativa do governo federal para reduzir o número de cesarianas no Brasil. Participam Paula Viana, do Comitê Estadual de Mortalidade Materna, Leila Katz, obstetra do Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, e Olímpio Moraes, conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Eu quero botar um pouquinho mais de lenha aqui nessa fogueira. No primeiro bloco, discutíamos as condições desfavoráveis da rede pública de saúde e essas condições, de certa forma, justificando um percentual aí das cesarianas. Também condições na rede privada, algumas justificando os percentuais de cesarianas. Não temos um modelo de saúde no Brasil exemplar. Não há que se discutir sobre isso. Mas outros países, tantos outros, e países pobres, alguns muito mais pobres do que nós, também não têm condições exemplares ou adequadas na saúde. E aí pode ser pública e pode ser privada. E somos os campeões
mundiais no número de cesarianas. Uhum. Eu tenho... é importante a gente trazer, né, por que isso, quer dizer, por que a cesariana, ela hoje está com esse destaque, e eu concordo com o Olímpio, essa resolução da ANS, ela é insuficiente, mas eu também quero entender por que tantas organizações da área médica, principalmente, está sendo contra, porque, assim, na verdade, essa resolução, ela traz 4 pontos importantes. A primeira, que é o direito à informação que a mulher tem sobre todo mundo tem direito à informação sobre o que vai fazer no seu corpo. Então, a mulher, ela tem esse direito de ser informada sobre, por exemplo, que uma cesariana, ela pode aumentar o risco em 120 vezes do bebê nascer com angústia respiratória. Que a cesariana, ela aumenta em 3 vezes o risco de uma mulher morrer após a cesariana. Então, ela tem o direito de ter essa informação. Essa informação, infelizmente, ela não é dada nos consultórios, né? Nos consultórios é dada uma pílula dourada, tentando vender a operação cesariana ou a cirurgia cesariana, não é um parto, né? A gente tem sempre que lembrar que a cesariana é uma cirurgia e é uma operação, né? E parto só normal. Então, a mulher, primeiro, a ANS trabalha nesse ponto, que eu acho que é um direito básico, então não sei por que é contra esse direito. Segundo, ela obriga que todos os estabelecimentos conveniados, todos os estabelecimentos daquele plano de seguradora e os médicos que trabalham dentro desse plano da seguradora esteja à disposição da mulher, se ela solicitar a informação do número de cesarianas no último ano, tanto do estabelecimento que pertencente àquela rede, quanto o médico que pertence àquela rede. Então, não é uma informação a ser divulgada, é uma informação que é dada depois de uma solicitação. Então, também não sei por que é contra outro ponto importante. Outro ponto dessa resolução, a obrigatoriedade do partograma, que eu acho que a doutora Leila está aqui, pode até informar muito melhor o que é um partograma, né? É um sistema de informação, de monitoramento daquele partejamento, daquele trabalho de parto, né? Salvo algumas situações totalmente de emergência, que é impossível, já chega no período expulsivo, a mulher teve um acidente, não é alguma coisa que não dá tempo de registrar, mas todos os movimentos daquele trabalho de parto. Então, é a obrigatoriedade do partograma, inclusive só paga o parto se apresentar esse documento. E outra é a questão do cartão de pré-natal. Então, a obrigatoriedade de dentro da rede privada tenha o cartão de pré-natal com a carta, as informações que a mulher deve ter sobre parto, gravidez, puerpério, pós-parto, né? Que existe na Rede SUS. É uma obrigatoriedade da Rede SUS. Todas as mulheres que são atendidas na Rede SUS, elas têm o cartão da gestante. E aí agora passa a ser obrigado para a rede privada. Então, o que está sendo contra são esses pontos. Doutor Olímpio. Eu discordo completamente de Paula Viena, porque o partograma, existe uma resolução do CREMEP desde 2002 que tornando obrigatório. A FEBRASGO, desde 2000, que coloca o partograma, o registro do parto, que a gente faz muito antes de ter qualquer resolução. E outra coisa também, em relação ao cartão gestante, o CREMEP, a gente já falava isso bem antes já, que a obrigação de toda paciente faz ter um convênio, o cartão gestante existe no pré-natal do SUS e tem que também ter. Certo? Então, e em relação à divulgação, não há problema a divulgação, é porque como é colocado para a população. Existe uma campanha, que não é de agora, que como a falência existe do SUS, o SUS está muito pior do que há 12 anos atrás, não é? É a canalização, como é divulgado isso. É sempre quando o problema do Brasil da saúde é o médico.
A culpa de toda a mazela do SUS é colocado a elite, o médico. Então, é essa maneira de colocar, de sempre jogar a população contra o médico, porque nem a Febrasgo, nem o CFM não está mais nessa, já mudou, ele está querendo melhorar a saúde. Qual é a posição do CREMEP em relação a essa resolução normativa? A resolução do CREMEP é que acha insuficiente. Certo? Mas é favorável? Em relação ao Patograma, de maneira nenhuma, em relação ao cartão de gestão, nenhum. Agora, acha a maneira tendenciosa de fazer ranqueamento de médico pelo número cesárea, porque também tem um direito a mulher que queira uma cesárea. Ela pode ter o direito a cesárea. Agora, como ela não teria o direito de saber... Não tem problema, não tem problema, é a maneira de divulgar, como assim, você querer fazer um ranqueamento, não tem problema, vamos fazer um ranqueamento de tudo? Veja, será que podemos fazer um ranqueamento, por exemplo, de um gastroenterologista? Não vai ter problema, vamos fazer tudo. Qual é o oncologista? Qual a chance de cura com aquele oncologista ou não? Pode ser feito, mas como colocar como uma pedra fundamental colocando, não tem problema. Agora, veja, se a mulher quer uma cesárea, pode existir uma cesárea letiva? Ela tem direito? Porque no Brasil, acredita-se que 30% das mulheres do trabalho mostram que ela pode ter o direito, quer dizer, no começo do Natal, ela deseja, ela é bem informada, até ser informada. O Inquérito Nacional de Parto e Nascimento, que foi coordenado pela Fiocruz, ele traz também outro dado interessante que seria bom também o CRM responder a isso. Por exemplo, nós temos hoje, como você falou, 2.900.000 partos ou nascidos vivos. Desses 1.800 partos foram no SUS e 500.000 e poucos foram na rede privada. No total, a gente tem quase 1 milhão de cesarianas eletivas, desnecessárias. É uma estimativa que o Inquérito Nacional traz. Um terço. Quase 1 milhão de cesarianas desnecessárias. Mas eu queria saber... Vou passar a palavra para a Leila. Eu queria falar uma coisa. Uma coisa é a posição de um órgão e outra coisa é o que acontece na realidade. Ser favorável ao partograma e ser favorável ao cartão pré-natal não faz com que isso seja preenchido na rede particular. Isso é a realidade. É a realidade. Não é preenchido. E a gente precisa chamar a atenção também de outra coisa. Eu sou favorável à autonomia da mulher pela escolha de sua vida de parto quando ela é bem informada, como Paula falou. Então, isso já foi, inclusive, estudado em outros países e aqui no Brasil também, que, na verdade, 15% a 30% no começo do pré-natal podem querer uma cesariana. Porém, estudos mostram que se for, entre aspas, perdido tempo com essa mulher para se explicar quais são as vantagens de um parto normal, quais são as vantagens de uma cesariana, e as opções sejam dadas a ela, ou seja, de que ela tenha um parto realmente digno e respeitoso e tenha direito a uma equipe que vá atender ela bem, tenha direito a ter sua dor aliviada se ela assim o desejar, a maioria dessas mulheres vão mudar de ideia. Isso é demonstrado em vários estudos. E isso não é o que acontece. Deixa eu terminar, Olímpio. O que acontece na rede particular é que a mulher chega no começo do pré-natal, algumas delas, 30%, querem cesariana, são incentivadíssimas pelos seus médicos e são, sim, orientadas já a marcar suas cesarianas nesse momento. E as outras 70%, o que acontece é que vão se criando medos na cabeça dela e alguém está colocando esse medo, vão se colocar... Deixa eu terminar. O SUS coloca, quando a mulher é mal atendida e vai para uma maternidade superlotada, ela pede a cesárea. Deixa eu terminar de falar. A maior violência é o SUS, do jeito que é a crise. É interessante que ninguém vai na questão. Que é uma mulher chegar numa maternidade e ser colocada no chão. Mas ela não pode partejar. O que acontece na rede particular, eu não estou falando do SUS. Aí ela continua o pré-natal e durante o pré-natal, mesmo aquela que quer o parto normal, ela é sim levada a crer que sua cesariana é necessária. Porque no estudo Nascer no Brasil foi mostrado, inclusive, que no final, aquelas que vão para a cesariana, nem sempre, na maioria das vezes, não coincide o motivo que o médico escreveu para a cesariana na rede particular e o motivo que a cesariana foi feita. Ou seja, elas são levadas à cesariana acreditando
que foi necessário. Entendeu? Então, não é o que acontece. As 80% cesarianas não são cesarianas por autonomia da mulher. Não. Elas são levadas a crer que aquele Agora, procedimento por que é será, necessário. Leila? Então, Por eu que acredito será? que esse problema do partograma, por que é que não se quer aprovar isso, Olímpio? Porque se você Aprovado. tiver... Não, por que é que existe tanto embate de vários médicos em relação a isso? Porque no momento em que você tiver que fazer um partograma e dizer qual foi a indicação real... E você não teve indicação. Como é que você vai justificar isso? Então, é por isso. Isso é diferente do que acontece na rede pública, como eu falei. Certo. Então, veja, eu sou totalmente favorável. Eu acho que a resolução ainda é muito insuficiente, mas eu acho que a grande reação das pessoas a essa resolução é exatamente porque essas coisas vão ficar aparecendo. Agora, posso falar agora? Veja, o que acontece? A senhora que paga um plano de saúde, o plano da saúde paga ao médico por um parto R$300 a R$400. Certo? Enquanto, provavelmente, o fotógrafo não tem nada com o fotógrafo, vai receber 1.000, 1.500. Se ela quiser parir o normal, ela pode ter a opção de escolher um enfermeiro obstetra. Provavelmente não vai cobrar R$300. Não é? Eu acho que é justo, não é justo que uma pessoa, uma responsabilidade, ganhe 300. Então, os planos de saúde, quer dizer, pagam muito mal. Não é? Existe, claro, os colegas que aceitam fazer isso, eu acho errado, porque fazer um parto por R$300 é inadmissível. Aí o CFM colocou, que é engraçado que o movimento Mulheres não é favorável a isso, o movimento social, que no contrato que o obstetra tem com a operadora de saúde, o obstetra, ele é igual ao pediatra, ao ortopedista, ele faz o contrato para atender no seu ambulatório. Ele não tem a obrigação de fazer o parto às 3 horas da manhã ou de passar o sábado e domingo partejando. Ele não tem essa obrigação. Então, a gente aprovou no Conselho Federal de Medicina, a FEBRASGO, que a relação seja de sinceridade. Não, eu faço o parto para a senhora, mas sendo que eu não sou contratado para ficar de plantão e esperar que a senhora... Eu não tenho esse contrato. Eu posso cobrar o valor que eu acho justo. Então, vou fazer o parto e vou cobrar igual a enfermeira obstetra cobra. Porque não existe parto normal no Brasil para classe A e B, gratuito. Quem faz parto normal cobra 10, 20 mil reais. O senhor está falando então, aí da taxa de disponibilidade que o CFM colocou. Isso diminui cesárea. Agora, os movimentos sociais ficam calados. Mas né? veja... Porque é uma ação justa. Só uma coisa. Vamos que a ANS é contra e o governo também é contra. Porque a ANS, a Agência Nacional de Saúde... muitas vezes está aparelhada. Essa taxa de disponibilidade ela o defende seguinte, o governo essa taxa de e as disponibilidade, operadoras. Por favor, o senhor me explique se eu tiver entendido mal, mas é o seguinte, o plano de saúde paga um valor X pelo parto. O parto normal é um parto muito mais demorado do que a cesariana. Exato. O médico está vinculado àquele plano de saúde e acha que a remuneração que ele recebe não é condizente com o trabalho, aí ele cobra da paciente uma taxa extra, chamada taxa de disponibilidade, para ficar... Sobreaviso. Para ficar à disposição do parto normal. Exato. O ministro da Saúde ele considerou essa taxa antiética claro, de disponibilidade. Claro que é. Qual é a posição do CREMET? Claro, você vê que ele não quer resolver. Não é? Porque no contrato não tem vínculo, o médico não tem vínculo, ele faz o horário dele. Então, se a paciente quer no mundo todo é assim. Então, os R$300 que se paga é a taxa do procedimento, como se estivesse de plantão no hospital conveniado. Não se está pagando os R$300. O fato de ele não poder viajar durante 3 semanas, ele está de plantão no IMIP, entra um paciente do consultório. Ele não pode sair do IMIP porque assim um conselho abre uma sindicância. Ele tem que pagar alguém para ficar no lugar. O plantão é R$1.000. Ele vai pagar R$1.000 para passar a noite toda para ganhar 300. Aí o que acontece? Hoje os médicos não estão mais, por isso que os médicos não estão mais aceitando e estão deixando os convênios. O senhor não está me dizendo. Agora é interessante que o ministro da Saúde é contra, como a ANS também. O senhor não quer está me resolver. dizendo com essas palavras que é esta indisponibilidade do médico para as condições do parto normal, o tempo que ele demanda,
Não é essa indisponibilidade que justifica os números altos de cesarianas no Brasil? Exato. E por isso que o Conselho Federal de Medicina e a FEBRASGO estão lutando e estão conseguindo que todos os hospitais privados, que não tinha isso, o movimento dos médicos, não foi dos movimentos sociais, que você pode ir num hospital grande, aqui não vou dizer os nomes, mas agora tem sim obstetra, neonatologista e anestesista de plantão. Porque o médico disse, eu não vou fazer o parto, eu faço o pré-natal. A senhora vai procurar a enfermeira obstétrica, vai pagar particular, ou vai na maternidade que tem um convênio. Isso que está acontecendo. Os médicos não estão querendo mais fazer parto. Agora, é como interessante que eu digo que não querem resolver. Tá. O problema é o médico que é mercenário. Essa é uma o problema nervosa, é sempre o médico. Eu sei, mas eu vou ter que chamar outro intervalo. Tá bom? O intervalo é curto, a gente volta daqui a pouco com Opinião Pernambuco. Um tema muito polêmico. Doutor Olímpio, por favor, só um minutinho. O tema muito polêmico hoje, que é a decisão normativa do Ministério da Saúde, estimulando o parto normal no Brasil e, consequentemente, prevendo aí uma redução no número de cesarianas. Você pode participar do nosso programa com perguntas para as nossas redes sociais e também pelo nosso telefone 34236836. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Parto normal ou cesariana? Esse é o tema do nosso programa. Participam Paula Viana, do Comitê Estadual de Mortalidade Materna, Leila Katz, obstetra do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, e Olímpio Moraes, conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o CREMEP. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para abrir esse bloco. Não sei se foi você, Leila, alguém falou mais no início do programa dos riscos para parturiente de uma cesárea e também os riscos para o bebê, que a cesariana aumenta alguns riscos. A minha pergunta é, os índices de mortalidade materna têm alguma correlação com os números das cesarianas, ou seja, o aumento de cesáreas poderia estar aumentando o número de mortalidades maternas no Brasil? Sim, desde dos objetivos do milênio, quando foi traçado a partir daí, esse objetivo de diminuir a mortalidade materna no mundo, né, esse é o 5º objetivo do milênio, e que foi colocado como meta diminuir a mortalidade materna até 2015, esse ano, e o Ministério da Saúde e várias entidades governamentais, entidades da sociedade começaram a se envolver nessa luta com mortalidade materna. Houve inicialmente uma queda bastante importante, mas houve posteriormente uma desaceleração dessa queda. Então, a gente não atingiu o objetivo que era inicialmente proposto, a gente não chegou nesse objetivo, e uma das causas que tem sido levantadas por pesquisadores para desacelerar essa queda na mortalidade materna é exatamente o aumento exagerado das cesarianas. Aquilo que eu falei logo no começo. Até um certo ponto a cesariana realmente pode diminuir a mortalidade materna, mas a partir do momento que você tem um abuso dos procedimentos feitos absolutamente de forma desnecessária, isso vai acabar levando a complicações relacionadas ao procedimento e vai levar também ao aumento da mortalidade materna. O aumento progressivo dessa taxa de cesariana no Brasil tem sido um freio muito grande. Não é a única coisa, existem muitas coisas que precisam ser feitas, mas com certeza tem sido um freio muito grande no nosso combate à mortalidade materna. Eu quero ressaltar que é importante a gente falar desses riscos, né, para as pessoas que estão em casa e estão nos ouvindo. Que se há uma preocupação com os bebês, né, a gente vê as mães, as famílias muito mobilizadas, às vezes até uma preocupação exacerbada de se o bebê vai nascer vivo, nascer bem, né? Se há essa preocupação, que haja essa escolha consciente pelo parto normal. Porque, como eu falei, o risco do bebê nascer com algum problema respiratório aumenta em 120 vezes. Não é pouca coisa. O que quer dizer isso? Por que esse 120 vezes?
Olha, a gente tem um índice de prematuridade muito grande no Brasil. Bebês que são retirados do útero, né, são sacados do útero antes de estarem maduros. Né? Essa mortalidade de bebês por causas da prematuridade equivale a 25% do total das mortes de bebês. É muito alto isso. Né? Isso quer dizer que há um fator de evitabilidade que se chama a prevenção de cesariana desnecessárias. Né? Esse é um fator para se evitar isso. Eu gostaria de voltar um pouco ao que a gente estava falando no bloco anterior, que é a questão da formação do médico ou da enfermeira obstetra. É diferente a formação de um médico obstetra e de uma enfermeira obstetra em relação à formação de um ortopedista, em relação à formação de um oncologista. Né? Nós, obstetras, médicos e enfermeiras, nós lidamos com a fisiologia, né? Nós lidamos com o corpo, né, em sua total plenitude, exercendo todos os seus metabolismos e todos os seus poderes, né? Como organismo vivo, estamos exercendo nesse momento essa possibilidade de gerar, né, mais um ser. Então, nós não estamos lidando com perna quebrada, nós não estamos lidando com urgência. Então, essa formação, eu acho que já parte daí. Então, há uma grande diferença de você tratar um médico obstetra e você tratar um ortopedista ou um oncologista. Você vai estar lidando com situações completamente distintas. E outra questão que foi levantada no bloco anterior é a questão da própria resolução da ANS. Eu volto a falar. Esse ranking que se fala que há uma obrigatoriedade, se a mulher... Então, eu queria deixar bem claro isso. Se o casal, a mulher, quiser acessar esse número de cesarianas que tais hospitais, que a minha seguradora tem, e o número de cesarianas que os médicos da minha seguradora têm, ela pode acessar. Através, então, esse ranqueamento é através de uma solicitação dessa mulher e desse casal. E não é proibido, inclusive, a divulgação desse ranking. Esse ranking ele só pode ser dado às pessoas que pedem, certo? Então, isso está sendo divulgado de uma forma completamente equivocada para desmerecer essa resolução da ANS. A resolução da ANS é insuficiente, nós temos muito mais recomendações. O Comitê de Morte Materna, por exemplo, já está desde há 3 anos solicitando uma audiência com o secretário de Saúde, né, do governo do Estado, e nunca tivemos essa audiência. O próprio comitê, que é um braço da Secretaria Estadual de Saúde e é composto por movimentos sociais, por sociedades, né, de Corém, CREMEP. Então, o próprio Comitê de Mortalidade, que Olímpia faz parte, vem tentando conversar com o secretário de Saúde e não consegue. Através de ofícios, de relatos, de relatórios sobre essa mortalidade. Tá marcado, então, assim, apesar, Leila, de eu concordar com você que há um esforço muito grande em relação às instâncias governamentais e não governamentais para diminuir o número de morte materna, na prática, efetivamente, o comitê ele tem muitas dificuldades de ser ouvido, né? De ser ouvido porque o comitê é um órgão oficial, é uma comissão de técnicos, de pessoas que têm de saber, né, saber notório. Então, essa comissão e esse comitê, eles não são ouvidos pelos secretários. A gente vai agora, sim, final de fevereiro, ter uma audiência com o secretário de Saúde, que eu espero que ele não só nos ouça, mas também que absorva as recomendações. Doutor Olímpio, eu lhe interrompi também no bloco anterior e eu queria lhe passar a palavra. Não, certo. É que a gente, parece que estamos aqui, o mesmo objetivo, é que o enfoque, é que eu tenho uma visão assim que talvez, eu vejo com os números, não é?
A mortalidade materna parou de cair no Brasil. Existe uma tendência de aumento. O pré-natal no Brasil piorou a qualidade, um dado muito fácil de ver isso, que a sífilis congênita voltou a aumentar no Brasil. Os pré-natais, as mulheres brasileiras têm acesso ao pré-natal, mas é um pré-natal sem qualidade, que não consegue ter referência e contra-referência e diminuir a mortalidade materna. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do pré-natal, concordamos. E a gente sabe que quem é responsável por isso é o município, é o município e o Estado e o governo federal. Então, não queira também responsabilizar, porque todas as orientações hoje, e desde a época, há 12 anos atrás, resoluções, recomendações do Ministério eu não consigo interromper, são dadas. Paula consegue me interromper são sempre. dadas. Pronto, Vamos passar a palavra para a doutora Olívia. Não estou defendendo o município, que é municipalizado, mas é muito difícil fazer saúde no Brasil com congelamento do SUS há mais de 10 anos. Eu pergunto à senhora, se a gente fizer um estrado aqui há 10 anos até uma retrospectiva, quanto era o salário mínimo? Quanto era a Bolsa Família? Por que não se aumenta o valor do SUS para que as maternidades do interior não fechem? O Irã, que é o secretário de saúde, disse que o mais difícil para ele é abrir a porta lá e ter 3, 4 prefeitos entregando a maternidade, o hospital, porque é inviável no Brasil. É como eu disse, quase um terço da maternidade do Brasil fecharam. E quem é culpado disso? Mas, doutora Olívia... Será que são os médicos que são culpados? Porque usam dinheiro para campanha eleitoral. Em vez de usar os seus 15%, que é a autonomia do município, usar seus 15% para a saúde pública. E não usam. Mas se está congelado, um fato é que congelou o valor. Não usam. Está congelado. E outra coisa, acho que Paulo também sabe disso. Até mesmo nas áreas da saúde da mulher que eu milito, Paula milita, é que houve um fechamento até dos locais de atendimento a mulheres vítimas de violência. Tá, mas em Brasília não tem mais lugar. A decisão normativa do Ministério da Saúde. Estão fechando os serviços. São as cesarianas e os partos. O abortamento previsto em lei no Brasil está quase a metade do que era 6 anos atrás. Doutora Leila, então, há um desmonte. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora, que veio de uma telespectadora, depois a gente retoma aqui. Maria Cláudia de Piedade, ela pergunta se uma mulher com mais de 35 anos necessariamente tem que fazer uma cesariana. Olha, de forma nenhuma. Inclusive, assim, eu parei com 36. Então, com duas cesáreas, com duas cesáreas antes. Mas eu parei com 36. Tem uma amiga que parto normal depois de 2 cesarianas? 2 cesarianas. Mas, assim, em relação à idade especificamente, não existe. O limite de idade nem inferior, nem superior é indicativo de via de parto, de forma nenhuma. Vamos voltar aqui para a normatização aqui do Ministério da Saúde. As regras estão postas, estão colocadas, tem gerado polêmicas, inclusive aqui hoje no nosso programa. Essa normatização vai entrar em vigor quando? Já entrou. Dias, acho que não. Eu acho que... Eu acho que está para entrar. Julho. Em julho eu não sabia. Julho, se eu não me engano, são 180 dias depois que ela foi lançada. E aí vai bater lá em julho. Eu tenho uma esperança que o CRM, que é uma grande força da sociedade organizada, né, no Brasil, eu tenho esperança que entenda essa resolução e os itens todos da resolução como um reforço a tudo que o CRM tem feito, que você está falando. Exatamente. Por exemplo, a obrigatoriedade do partograma. A FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, já recomenda há muitos anos. O partograma já recomenda há muitos anos. Então, entenda que, além de estar focado nos serviços privados, né, essa resolução seja um reforço a essa luta que o CRM tem se empenhado. Só para concordamos, Paulo. Só para ficar claro, o partograma é o documento... O partograma ele é um registro gráfico do processo do parto.
né? Então, nesse registro, você coloca tudo que está acontecendo e vai registrando com a mãe, com o bebê, a dilatação, as contrações. É uma ferramenta muito útil para você identificar problemas durante o trabalho de parto. Ele ajuda a fazer diagnósticos durante o trabalho de parto. Então, ele é Como fundamental. é um gráfico, a equipe ele fica vê, mais fácil. é né? mais fácil, a equipe vê. Fazer o diagnóstico precoce. Está fazer passando uma intervenções. curva, então Todo mundo concorda. é necessário. Concordamos que deve ser usado. Quem não obedecer, entre aspas, as normas colocadas pelo Ministério da Saúde, acontece o quê? Seguradoras de saúde? Exatamente. Glosa as contas, Glosa né? as Pode contas. glosar as contas e não receber. E em relação ao conselho, se ele não segue uma resolução e tem algum desfecho favorável, já há indício que eles foi contra uma resolução do conselho, que é não fazer o partograma e a orientação de que existe um parecer favorável de entregar o cartão do gestante. Isso já existia, certo? Eu vou ter que terminar. Acabou o nosso tempo. A gente continua conversando sobre esse assunto, sobre a medida do Ministério da Saúde, sobre cesarianas, sobre parto normal na rede pública, na rede privada, numa outra oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, obrigada pelas perguntas. Opinião Pernambuco volta amanhã. Para vocês, muito obrigada mais uma vez. Obrigada.